Boa noite, amados. Paz do Senhor a todos. Pegue sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Verso 2. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar, Caim. Perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde estás, Abel, teu irmão? Respondeu ele: não sei, não sou o guarda do meu irmão. Ele disse: Deus, que fizeste? Após o sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue do teu irmão. Então disse Caim ao Senhor: é maior minha punição do que eu possa suportar. O Senhor, porém, lhe disse: porquanto quem matar Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de norte, na banda do oriente do Éden. Conheceu Caim sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do seu filho Enoque. Amém? Amém. Esse é um texto que eu classificaria como um texto tragicomédico, ou uma tragicomédia, ou seja, uma comédia trágica. Não é um texto, digamos assim, que tem um final feliz. Entretanto, é um texto de dobrada honra da palavra de Deus, porque revela quanto Deus se preocupa conosco e como Deus sempre abre portas, dá chances e oportunidade a todos os homens para não fazer a coisa errada. Eu sempre, quando começo a exposição desse texto, eu começo de trás para frente, porque o versículo 17 sempre atrapalha a atenção dos irmãos. Com quem Caim casou? Essa é a pergunta mais acessada no site do CACP. Todo mundo quer conhecer a esposa do Caim. Bem, no versículo 1 que vocês acabaram de ler, diz que Adão conheceu a sua mulher. Ou seja, o termo aí conhecer se refere a uma relação marital e não a uma relação, digamos, de relacionamento social, mas sim uma relação marital, conjugal. Então o versículo 17 está dizendo que lá num determinado lugar, ele se relacionou com a sua esposa e ela ficou grávida. Mas que esposa? Alguns dizem, se Adão e Eva tinham apenas Caim e Abel. Não, negativo. O capítulo 4 é paralelo com o capítulo 5, e ali está os outros filhos de Adão e Eva, inclusive as filhas, que não eram contadas na genealogia.
Provavelmente ele casou com uma meia-irmã, uma sobrinha. Esse foi o acontecido. Nesse tempo não havia essa proibição da lei, ou essa restrição moral. Então ele deve ter casado com uma meia-irmã ou com uma sobrinha. Esse é o fato. Não há outra explicação para o texto além desse. Ele não encontrou uma outra civilização, ele não encontrou alienígenas, foi nada disso. Provavelmente então estava ali, ele leva consigo uma meia-irmã ou uma sobrinha, lá ele casa e ali ele tem o seu primeiro filho. Essa é a mulher de Caim. Mas aqui não é disso que eu quero falar. O texto eu quero extrair aqui efeitos morais para a nossa vida, espirituais para a nossa vida, visto que o texto é bastante rico nesse conteúdo para nós. E uma coisa interessante que nós vemos aqui: Caim representa aqueles que lavravam a terra, Abel representa aqueles que cuidavam de animais. Um era agropecuário, um mexia com vidas de animais, cuidava de cavalo, de camelo, de cordeiro, de carneiro. O outro cuidava da plantação. Então aqui são a representação da sociedade antiga, da sociedade primitiva. Havia um grupo que mexia com a terra e um grupo que cultivava ali de algum jeito, além da terra, os animais também, ou seja, para que os animais pudessem servir de força motriz para a plantação e também a sua carne servir de alimento para todos os homens. Então Caim e Abel têm toda essa representatividade da sociedade pastoril e da sociedade agrônoma do tempo antigo, e o texto aqui, Moisés, quer mostrar isso. Entretanto, o texto não está focando nisso. O foco de Moisés não é esse. O foco de Moisés é no sacrifício, é no louvor, é na adoração, é na comunhão com Deus. E o texto começa falando que Caim, versículo 3, trouxe algum fruto da terra ao Senhor. Aí o versículo 4 diz: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E aí atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Então alguns até desenham, ilustram esse momento, alguns teólogos conjecturam sobre isso, que a fumaça do sacrifício ou seja, de Abel, subia até os céus, enquanto que a fumaça do sacrifício de Caim se espalhava. E já tem quem conjecturou: olha, é porque o Caim ofereceu apenas cereais, e Deus gosta mais do sacrifício de cordeiro, por exemplo, por isso Abel agradou mais a Deus. Negativo. Na lei de Moisés, lá no Levítico, nós temos os dois tipos de oferta: oferta de cereal e manjares, e também oferta de sacrifício de cordeiro, de animais. Deus recebe qualquer oferta. Deus não está de olho no tipo da oferta, mas sim no coração que traz a oferta. Deus vê o coração. É interessante nós notarmos que no Novo Testamento nós conhecemos a história daquela viúva. Ela chega até diante do gasofilácio no templo e joga uma moedinha e vai embora. Imediatamente Jesus se levanta e pergunta para os seus discípulos: vocês viram isso? Vocês observaram o que aconteceu agora? E os discípulos: Senhor, o pessoal está colocando oferta, o pessoal está depositando as suas ofertas. E eles: não, vocês não viram aquela senhora que chegou ali e jogou aquela moedinha? E alguém perguntou: mas o que tem aquela senhora e a sua moedinha? Ela deu a única moeda que tinha, e ela deu a melhor oferta, a maior oferta. Ela mexeu com o coração do Pai. Aquela viúva, com a sua moedinha, com o seu gesto, com a sua atitude, ela mexe
com o coração do Pai. Então o que move o coração de Deus não é a quantidade ou o tipo da oferta, mas a motivação que leva o indivíduo na presença de Deus para depositar a sua oferta. Isso é interessante e relevante. Mas a oferta de Abel subia, Deus recebia como um cheiro suave, e a oferta de Caim batia no teto. E alguém pergunta: pastor, Deus recebe a oferta como um cheiro suave? Sim, Deus cheira a gente. Certo, pastor? É verdade? Verdade. Lá no Novo Testamento, Paulo fala que nós temos o perfume de Cristo. Deus cheira a gente, e o diabo também. Você não sabia? Lá na cova dos leões, sabe por que Daniel não foi comido pelos leões? Porque Daniel não cheirava carne, Daniel cheirava a Deus. Por favor, não estou falando de ficar aí cheirando a Bíblia como alguns colocam na internet, não é disso que estou dizendo. Figuradamente, a igreja de Jesus é o bom e agradável perfume de Jesus Cristo. Então, quando nós louvamos a Deus, quando nós ministramos a Deus, quando nós cantamos a Deus, o nosso louvor sobe como uma fumaça suave, atravessa esse teto e enche a glória da presença do nosso Deus. E o fato é interessante porque mostra que Caim ficou enfesado, ofendido, porque o seu irmão agradava a Deus e ele não. Deus vem e chama a atenção dele, Deus fala para ele: olha aí, acompanhe comigo aí. Então o Senhor, versículo 6, perguntou a Caim: por que você está irado? Por que está descaído o teu semblante? Se porventura procederes bem, não se levantará também o teu semblante? Deus está falando para Caim: eu também quero receber a tua oferta, mas você precisa consertar a tua vida. Deus não recebe oferta, e não estamos falando aqui apenas de dinheiro, é muito mais complexo de dinheiro, porque nós crentes, Deus não quer que a gente coloque apenas o dinheiro no gasofilácio, Deus quer você dentro do gasofilácio, você é a oferta para Deus. Nós não estamos falando aqui de 10% do seu dinheiro, nós estamos falando aqui do teu coração na cesta do Senhor. E Deus chama a atenção de Caim, Deus fala para ele: se conserta, arruma a tua vida, também quero receber o teu sacrifício, também quero receber o teu louvor, também quero receber a tua oferta, também quero ter comunhão com você, também quero ter intimidade com você, porque Deus ama os pecadores, Deus ama até aquele mesmo que está no erro, mas Deus quer que a pessoa se conserte. Deus ama o pecador, mas Ele não aceita deixar você como está. Ele te aceita até Ele como você é, mas não para deixar você como está, porque nós temos o carpinteiro de Nazaré, e quando o pau nasce torto, no reino de Deus não morre torto, porque Jesus aplana a vida do indivíduo. Eu gosto dessa analogia. Ele é o carpinteiro de Nazaré, ele pega o pau que nasce torto e faz uma tábua retinha. Deus conserta a nossa vida. Pastor, o senhor não me conhece, eu não tenho jeito. Meu querido, não tem crente Gabriela no reino de Deus, nasceu assim, é assim, vai morrer assim. Com Jesus não tem jeito. Jesus muda você, Jesus transforma teu caráter, Jesus derruba o teu vício, Jesus muda a tua vida e faz de você um milagre para a glória dele. Esse texto é tão especial que Deus veio até Caim antes dele pecar. E o versículo 7 é um alerta não só para Caim, mas para mim e para você.
Deus fala: porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Deus está alertando Caim: toma cuidado com o sentimento que está entrando no teu coração. Às vezes é uma pequena mágoa, um pequeno rancor, uma pequena tristeza, uma pequena inveja. Caim ficou com inveja do irmão dele, porque Deus estava abençoando o irmão dele. Meu irmão, você não tem que ter inveja, você tem que consertar a tua vida, porque se Deus abençoou o teu irmão, Ele quer abençoar você também. Deus não faz acepção de pessoas. Esse é um alerta, meu irmão. Você entenda uma coisa: o inimigo, ele não ataca você enquanto você estiver bem, enquanto você estiver em comunhão com Deus. Ele ataca você quando você se encontra fragilizado, quando você se encontra numa situação deplorável. Aí o inimigo vem e bate para derrubar. Nós precisamos entender o processo. Meu irmão, Deus fala conosco. Não deixa a mágoa entrar no teu coração, não deixa a raiz de amargura dominar você. Meu irmão, se você está com mágoa de alguém, peça perdão, vai lá amanhã, dá um abraço na pessoa, deixa isso para lá. O diabo quer secar o teu coração, o inimigo quer secar a tua alma, quer deixar você entristecido, quer deixar você amargurado, quer deixar você rancoroso. Mas nesta noite o Espírito de Deus fala contigo: deixa Deus te sarar nesta noite. Caim estava rancoroso, estava magoado, estava envenenado pela inveja. Satanás estava trabalhando e ele estava deixando. E é bom entendermos o seguinte: o diabo é aquele indivíduo que não é culpado pelas nossas falhas. Só que ele vê a estopa e a gasolina junto, ele passa e taca fogo. A parte dele é essa: ele passa e taca fogo. Agora você que não pode juntar a estopa com a gasolina. Uma vez eu tinha mandado cortar uma árvore num local que era a sede do CACP, antes da gente mudar agora recentemente, e era uma esquina. O pessoal cortou a árvore e colocou na esquina, do lado da parede do prédio. Aquela árvore secou e ficou pronta para ser incendiada. Aí tinha um mudinho do bar da esquina, o mudinho veio e fez assim para mim: Aí eu entendi o que o mudinho falou. O mudinho falou para mim: tá vendo essa árvore aí, ó? Tá sequinha, inflamável, vai passar um bêbado aqui, vai tacar fogo, vai botar fogo na tua casa. Liguei para a prefeitura imediatamente para tirar de lá. Tem hora que até o mudinho vê mais que a gente. Então, amados, nós precisamos entender que o inimigo está de olho aí, vê se a mágoa, o rancor, a tristeza, a frieza está dominando você. E Caim foi totalmente dominado. Deus fala para Caim no versículo 7: você tem que dominar o pecado. O pecado, queridos, ele só pode ser dominado pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus e por uma disciplina de um crente fervoroso. Tem que ter disciplina, tem que viver uma vida piedosa, porque qualquer vacilo, o inimigo ataca a nossa vida. Caim não se preocupou, ele deixou a mágoa crescer, aquilo enveredou dentro da sua alma e o envenenou de tal maneira que por fim acontece o primeiro homicídio da humanidade. Caim mata Abel. Crime terrível, um crime bárbaro, e mata e enterra. Pensou: quem é que vai saber onde está o Abel? Já enterrei. Ó, irmão, coisa errada não tem como enterrar e esconder. Não tem como esconder coisa errada, porque o pecado
não tem como ficar enterrado, porque ele vem aflora, ele vem de novo, ele aparece e vem contra a tua vida. A única coisa que realmente acaba com o pecado é o sangue de Jesus. Enterrar o pecado não tem jeito. Se enterrar o pecado, ele ressuscita, ele levanta. O pecado só pode ser destruído pelo sangue de Jesus, pelo perdão do Cordeiro, pela intervenção da graça de Deus. Não adianta enterrar o pecado. Eu enterrei aqui, o pastor não viu, ninguém sabe. Deus está vendo, meu irmão. Eu sei que você vai dizer, pastor, é tão óbvio que Deus está vendo, mas tem irmãos que acham que dá para enganar Deus. Sem engano, pastor. Pastor é fácil ser enganado, a gente tem um coração mole. Pastor, dá para enganar a direção da igreja, dá para enganar os irmãos, mas não dá para enganar Deus. Deus está vendo, meu irmão. Não adianta enterrar que Deus está vendo. Caim foi lá, enterrou Abel, achou que estava tudo certo. Deus chegou nele e falou, cadê o teu irmão? E ele deu uma de bobo, né? Por acaso sou eu o guarda do meu irmão, eu lá sei do meu irmão? Como não sabe? Você matou e enterrou. A pergunta era retórica. Você matou e enterrou seu irmão. Naquele momento Caim compreende a sua maldade, compreende o seu crime, e ele entra em desespero. Ele fala, agora meus irmãos, o meu pai, a minha mãe, todo mundo aqui vai me julgar, e é olho por olho, dente por dente. Está lá em Gênesis 9:3, quem derramar o sangue do seu irmão, importa que o seu sangue seja derramado. E ele ali fala, meu Deus, e agora? E olha aí no versículo, olha que interessante aí no versículo 14, eis que hoje me lanças na tua face na terra, também na tua presença ficarei escondido, serei fugitivo, e qualquer que me encontrar matar-me-á. Então ele fica preocupado, porque o crime dele realmente era grave, era pena de morte. Ele entende que o seu crime era pena de morte. Mas aí o versículo 15 diz assim, o Senhor porém lhe disse, portanto quem matar Caim 7 vezes sobre ele cairá a vingança, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse quem quer que o encontrasse. Não é nada anormal esse sinal é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia de Caim, Deus perdoa Caim do seu pecado, Deus dá uma segunda chance, até uma terceira se for preciso, porque Deus é misericordioso. Mas por que eu disse que esse texto é uma comédia trágica? Olha o versículo 16. Então saiu Caim, de onde que ele saiu? Da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, no oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou o quê? Uma cidade. Dr. Luiz Saião, no seu comentário bíblico Rota 66, que é um comentário bíblico fantástico, ele faz uma explicação, digamos assim, sociológica do livro de Gênesis. No livro de Gênesis, quando fala de montanha, de monte, está falando de santidade, está falando de adoração, está falando da presença de Deus, está falando da glória do Senhor Jeová, quando fala de monte. Mas quando fala de cidade, o texto está se referindo a pecado, a promiscuidade, a coisas terríveis, a lascívias e etc. Vocês lembram da história de Sodoma e Gomorra? As cidades impenitentes, as cidades pecadoras. Então cidade, aqui no livro de Gênesis, representa pecado. Ou seja, o verso 16 diz que ele sai da presença de Deus e vai fazer o quê? Vai pecar. Ele vai para o pecado. Ou seja, ele joga pela segunda vez
mais uma oportunidade que Deus dá para ele. Ele havia cometido um crime de morte, o castigo era a pena de morte. Deus vai lá e dá graça para ele, e ele vai de novo, se afasta de Deus, se afasta de seu pai, de sua mãe, de seus irmãos, suas irmãs, se afasta da comunidade que temia a Deus, vai de novo para as trevas, cria uma cidade, ou seja, ele entra para o pecado, para a promiscuidade, ele se afasta novamente de Deus. Que história triste. Meu irmão, aprenda com os erros dos homens bíblicos. Você não precisa errar como Caim errou, aprenda com esses erros. Deus quer fazer de você um adorador, Deus quer receber o seu louvor na glória, Deus quer se agradar de você, Deus quer mandar bênção sobre a tua vida, mas é muito importante que nós prestemos atenção. Recapitulando lá atrás, e vou terminar com isso. Abel foi lá e pegou o primogênito das suas criaturas, das suas crias, ele pega o melhor e leva para Deus. Olha, querido, Deus quer o melhor do seu tempo, Deus quer o melhor da sua vida, Deus quer o melhor de você. Como eu disse, Deus quer você dentro do gasofilácio, Ele quer você como a oferta viva no altar dEle, porque quando você assim fizer, Deus mandará glória, Deus mandará bênçãos, Deus glorificará a tua vida, porque Deus é fiel. Deus fará isso, Ele regozijará em você, haverá regozijo em você. Lá em Isaías 53, fala que Deus se alegrará com a sua obra, Deus se alegrará com a vida daquele que Ele salvou, que Ele redimiu, que Ele transformou, que Ele curou. Deus quer fazer isso na tua vida. Então, meu querido, conselho para você nesta noite: entre para o caminho de Abel, oferte a sua vida no altar de Deus, confie nesse Deus, e aprenda com os erros de Caim. Não deixe a inveja, o rancor, a maldade, o pecado, não deixe o mal entrar dentro do teu coração. O texto aqui é muito claro, Caim apostatou 2 vezes, Caim abandonou 2 vezes o caminho do Senhor, mas você não precisa fazer isso. Você pode ser o bom perfume de Cristo, você pode entregar uma oferta agradável a Deus, para o louvor e a honra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Uma vez me encontraram, foi em 1996, 97. Uma irmã me encontrou numa praça. Eu vinha descendo cabisbaixo no calçadão da minha cidade. Eu estava muito magoado. E essa irmã, que eu fazia tempo que eu não a via, ela parou assim no meio da praça e ficou me olhando. Quando eu levantei a cabeça, eu vi aquela irmã parada, como daqui na porta da igreja. E eu fui caminhando até ela e falei: tudo bem, irmã? Ela falou: comigo tá, mas com você não tá, né, meu filho? Tem até um arrepio na espinha. Sabe por que eu fiquei parada te vendo? Eu falei: não, irmã, por quê? Eu sabia que aquela mulher era de Deus. Eu falei: não, irmã, por quê? Porque quando você apareceu ali, eu vi você, e Deus me deu a visão de um poço entulhado, cheio de pedras. E aquela mulher começou a chorar. E ela falou assim: diga ao meu filho, estão entulhando os poços dele, manda ele liberar perdão, para que a minha graça não pare de fluir na vida dele. E aquela mulher me abraçou, e nós juntos ali choramos, naquela tarde, no meio da praça. Meu coração estava entulhado, mágoa, tristeza, rancor, e ali eu recebi a cura de Deus. E eu saí dali, irmãos, e fui até onde estava a pessoa que tanto tinha me magoado.
dei um abraço naquela pessoa, oramos, e ali restauramos aquela comunhão. Aquele pastor orou por mim, eu agradeci a Deus pela vida dele, e naquele dia eu saí livre, saí em paz. Pensei comigo, próxima vez que eu quiser brigar com alguém, eu pego minha Bíblia e vou evangelizar uma testemunha de Jeová. Falo isso, mas é verdade. O crente não tem que brigar com outro crente, irmão. Não tem que brigar com ninguém. Nem com o testemunho de Jeová a gente briga, para falar a verdade. A gente fala do amor de Deus para elas, não é verdade? Não é assim? Nós falamos do amor de Deus. Elas que ficam bravas de vez em quando com o que a gente fala, mas a gente continua amando eles. Mas o que eu quero dizer é que a minha briga hoje é com as seitas. A briga é com o diabo, não é com o meu irmão do lado, não é com o pastor da outra igreja. Minha briga é com a heresia. Minha briga é com as estratagemas do inimigo contra a igreja. Minha briga é com isso. Eu não estou aqui para brigar com o irmão, com a outra igreja. Meu negócio é contra a heresia, contra o inimigo.